Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 19 de agosto de 2018. A crise existencial da geração Y, parte 1. Segundo uma nova pesquisa, a geração do milênio no Reino Unido será a primeira geração de pessoas, entre 20 e 30 anos de idade, menos saudáveis do que seus pais. A organização sem fins lucrativos EALT Foundation publicou as primeiras conclusões de um estudo realizado durante 2 anos sobre a saúde futura dos jovens nascidos entre 1980 e 1995. O estudo, publicado em 18 de junho, mostrou que pessoas entre 20 e 30 anos têm dificuldade em conseguir moradias, empregos estáveis e em manter relações sociais, fatores que afetam a saúde ao longo do tempo. Os ganhos obtidos na melhoria da saúde das gerações anteriores podem ser eliminados pela precariedade e instabilidade da vida de alguns jovens, citou a pesquisa. O estudo associou a falta de moradias com preços acessíveis e o mercado de trabalho incerto aos problemas de saúde de longo prazo. 4 fatores contribuem para a saúde mental e física: apoio emocional, qualificações adequadas para seguir uma carreira promissora, ajuda prática e relações pessoais. Essa pesquisa mostrou que muitos jovens no Reino Unido não estão recebendo o apoio necessário para fazer uma transição suave em direção à vida adulta, disse Job B., diretor do Departamento de Saúde da EALT Foundation. Esse apoio é essencial para garantir um futuro saudável. Sem isso, a saúde deles está ameaçada. Os contratos de trabalho nos quais as pessoas são chamadas para trabalhar só quando necessário, os contratos temporários sem vínculo empregatício e a oferta de postos de trabalho inadequados à formação universitária dos jovens provocam estresse e depressão. Mais da metade dos entrevistados queixou-se da dificuldade em encontrar um trabalho estável e bem remunerado, que também oferecesse oportunidade de desenvolvimento profissional. O Espírito e Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, analisa o tema na mensagem intitulada Jovens Difíceis. Diz Emmanuel: terás talvez contigo jovens difíceis para instalar convenientemente na vida. Inquestionavelmente, é preciso apoiá-los quanto se nos faça possível. Capacitemo-nos, porém, de que ampará-los não será traçar-lhes a obrigação de copiar-nos os tipos de felicidade ou vivência. Claro que não nos compete o direito de abandoná-los a si próprios quando ainda inexperientes. Entretanto, isso não significa devamos destruir-lhes a vocação, furtando-lhes a autenticidade em que se lhes caracteriza a existência. Sonharemos para nossos filhos, no mundo, invejável destaque nas profissões liberais com primorosas titulações acadêmicas, mas é possível hajam renascido conosco para os serviços da gleba, aspirando a adquirir duros calhos nas mãos a fim de se realizarem na elevação que demandam. De outras vezes ideamos para eles a formação do lar em que nos premiem o anseio de possuir respeitáveis descendentes. No entanto, é possível estejam conosco para longas experiências em condições de celibato, carregando problemas e provas que lhes dizem respeito ao burilamento espiritual. Às vezes, gritamos revoltados contra eles, exigindo-nos adotem o modo de ser.
Frequentemente, porém, se isso acontece, acabamos por perdê-los em mãos que lhes deslustram os sentimentos ou lhes estragam a vida, quando não os empurramos, inconscientemente, para a furna dos tóxicos ou para os despenhadeiros do desequilíbrio mental com que se matriculam nos manicômios. Compadece-te dos filhos que pareçam diferentes de ti. Aceita-os como são e auxilia cada um deles na integração com o trabalho em que se façam dignos da vida que vieram viver. Ampara-os sem imposição e sem violência. Antes de te surgirem à frente por filhos de teu amor, são filhos de Deus, cujo amor infinito vela em nós e por nós. Ainda mesmo quando evidenciem características inquietantes, abençoa-os e orienta-os, quanto possível, a fim de que se mantenham por esteios vivos de rendimento do bem no bem comum. E mesmo quando não te possam compartilhar do teto e se te afastem da companhia, a pretexto de independência, abençoa-os mesmo assim, compreendendo que todos nós, desde que nos vinculemos à ordem e ao trabalho no dever que nos compete, sem prejudicar a ninguém, desfrutamos por lei divina o privilégio de descobrir qual é para nós o melhor caminho de agir e servir, viver e sobreviver. O Espírito Irmão Saulo também no livro Na Era do Espírito pela psicografia de Francisco Cândido Xavier também deixa sua contribuição. Todos os jovens precisam do amparo dos pais, embora na adolescência, em geral, a rebeldia dos filhos seja inevitável. Uma tradição de severidade paterna, pautada pelo autoritarismo político e religioso, deu aos pais o conceito errôneo de que devem sujeitar os filhos e particularmente os jovens aos seus princípios e maneira de ser. Mas os jovens trazem a sua própria personalidade e o seu próprio roteiro de vida, e justamente nessa face da adolescência estão firmando o seu eu diante do mundo. É conhecido o problema da crise da adolescência, sobre o qual Maurice de Bessy escreveu um dos seus livros mais belos e profundos. Mas é em René Hubert, no capítulo sobre a psicologia da juventude, de sua pedagogia geral, que encontramos maior sintonia com os princípios espíritas. Psicólogos e pedagogos conhecem bem esse problema que responde pelo chamado conflito de gerações. Emmanuel nos dá a sua chave ao lembrar que cada espírito já traz para a Terra a sua prova e o seu roteiro de serviço, escolhidos livremente na vida espiritual segundo as suas necessidades de evolução e aprimoramento. O amparo dos pais não pode ser dado por meio de imposição e autoritarismo, sob pena de deixar de ser amparo para se transformar em tirania. Se o conflito de gerações sempre existiu no mundo, agora se mostra mais violento porque o tempo da tirania está no fim e porque a era de transição em que vivemos acentua nos jovens os anseios do futuro. Os pais só poderão ampará-los se tiverem amor suficiente para compreendê-los e ajudá-los sem exigências. Esta é também uma hora de aprendizado para os pais. E só o amor verdadeiro pelos filhos pode socorrê-los. O jovem de hoje é o homem de amanhã. Os tempos mudam e não podemos querer sujeitá-los ao nosso modelo. Qualquer coação paterna só poderá afastá-los de casa e da família, lançando-os a meios e companhias perigosos. A verdadeira educação é o equilíbrio entre o amor e a compreensão. A energia paterna e a disciplina filial brotam naturalmente entre essas duas margens, fluindo como as águas de uma fonte na paisagem da vida. Esta foi a crônica do amanhecer de 19 de agosto de 2018, por Feijão.